Olá, pessoal, tudo bom? Eu sou a Paula Pagu, eu acho que vocês já me viram aqui em outros momentos, em outras aulas. Eu sou mestranda do programa de Literatura e Crítica Literária da PUC São Paulo. Eu sou contadora de histórias, eu sou professora de língua portuguesa, sala de leitura da Prefeitura Municipal de São Paulo. Tenho 18 anos de escola, já trabalhei no estado de São Paulo, né, nas escolas do estado de São Paulo. Tenho aí um olhar, né, uma forma de pensar na arte, na literatura, voltadas muito para o encantamento e a literatura dos jovens, então me sinto muito inserida, incluída aqui nesse projeto maravilhoso de literatura e vestibular, aqui do programa de literatura e crítica literária, e hoje tem um desafio. Já contei aqui alguns movimentos literários, conversei com vocês, já fui mediadora, mas hoje eu estou muito emocionada de falar da Conceição Evaristo, Olhos d'Água. Não sei se eu estou à altura dessa escritora maravilhosa, que é uma das minhas escritoras aí de cabeceira, de ler, de reler, que está aí nos grandes vestibulares, que está na nossa jornada de vida, nos nossos movimentos. O programa aqui, né, fez uma nova roupagem esse projeto de literatura e crítica literária, no sentido do projeto de literatura e vestibular. Antes a aula era inteira, 1 hora e meia. Aí nós dividimos em blocos agora, para, né, nos modificar, nos reinventar, nos adequarmos aí a essa nova realidade pós-pandemia. Então, gente, antigamente, o que a gente fazia? Falava tudo numa aula só. Agora nós dividimos, falamos um pouquinho sobre o autor, depois sobre o contexto histórico, em outro momento, sobre a obra. A Conceição Evaristo, eu vou falando com vocês ao longo aí desses 20 minutos, cerca de 20 minutos hoje, que ela é mais difícil de fazer isso. Por quê? Porque a Conceição Evaristo, ela é escrevivente, ela vive da sua escrita. As suas obras fazem parte da sua jornada como uma mulher negra, que veio da favela, que estudou muito, né, para conseguir ali estudar a literatura que era o que ela queria, foi professora, mestre, doutora. Então, a vida dela, a obra dela está em tudo misturado. E tem outra coisa, né? Ela é nossa contemporânea, para nossa sorte. Temos esse privilégio de ter a Conceição Evaristo ali viva no nosso cotidiano. Então, ali é tudo um pouco misturado. Vou tentar manter, mas talvez, se vocês assistiram, e se não assistiram, assistam. A aula do mês passado com a grande Mariluz sobre o Machado de Assis, aí com certeza ficou muito mais dividido do que será aqui a nossa aula, tá bom? Eu vou pegar aqui o trabalho que eu fiz para vocês, com todo carinho. Como eu disse a vocês, o nosso projeto de literatura e vestibular da PUC São Paulo, né? Do Programa de Literatura e Crítica Literária, famosa LCL, Olhos d'Água, Conceição Evaristo. E eu sou a Paula Pagu, tá bom? Contadora de histórias e educadora. Arte educadora. Pessoal, para falar da Conceição Evaristo, a gente começa refletindo, né, como ela é, para a nossa grande alegria e emoção, um dos principais nomes da literatura contemporânea. Tenham isso, vestibulandos e apreciadores de uma boa literatura, que é esse público que está aqui, sempre faz parte, público fiel aqui do Literatura e Crítica Literária. Ela é poeta, ela é contista, ela é romancista, ela é uma força disparadora, né? Literatura polifônica, é uma escrita muito potente, e ela é uma teórica dos estudos literários e afros brasileiros. E como eu disse para vocês lá no início, não tão distante daqui, que ainda estamos aqui no início, a sua vida é a sua obra, né? Ela faz questão de dar voz a personagens que dificilmente teriam essa voz, este lugar no mundo.
e ela se coloca como uma potente força literária. Então, sua vida é sua obra literária, né? Eu lembro que eu sou formada em filosofia, em língua portuguesa e pedagogia. E tem uma passagem de um livro do Mário Sérgio Cortella que ele fala: qual é a sua obra? O que você quer deixar para a humanidade, né? E ele fala sempre que nós devemos sempre ter isso em mente. Sempre quando temos ali nosso projeto de vida, o que você quer deixar de legado na sua vida? E a Conceição Evaristo já sabe, né? Para nossa sorte, ela tem essa força literária de deixar uma obra-prima, né? A cada momento, cada movimento que ela tem ali na sua narrativa de vida e de literatura. A Conceição Evaristo, ela tem alguns prêmios, né? Ela tem uma produtividade muito interessante na literatura, e ela foi homenageada como personalidade literária do ano pelo Prêmio Jabuti em 2019. Ela é vencedora do Prêmio Jabuti em 2015. Quem não sabe, né? Para quem não sabe, o Prêmio Jabuti é o prêmio mais importante da literatura brasileira, né? Ela trabalhou também na área de literatura comparada e trabalhou como professora da rede pública fluminense, tá? Em suas obras, como eu disse, estão na maioria, né, a sua vida e os seus olhares, né, o seu olhar atento, sua escutativa, vivências de mulheres negras, repletas de reflexões acerca das mais profundas desigualdades raciais brasileiras, né? Então, gente, ela mistura realidade e ficção. Por isso que eu disse para vocês que é até difícil nós conseguirmos aí dividir na sua obra, no seu trabalho, a Conceição Evaristo, né? São valores, né? Os seus textos têm os valores, os retratos do cotidiano, que são instrumentos de denúncias raciais e de gêneros. A gente se emociona muito, se repertoria muito a cada leitura da Conceição Evaristo, né? E ela tem algo muito importante, muito interessante, que nós jamais devemos perder. Ela faz essa recuperação da ancestralidade, da negritude brasileira. Ela luta contra esse apagamento cultural que, infelizmente, nós somos vítimas, né? Dessa cultura eurocêntrica que muitas vezes, né, ficou afastada dos nossos povos originários, dos povos indígenas, dos povos da cultura de matriz africana, que faz tão parte da nossa realidade aqui do nosso país. Então, ela se coloca como uma potência literária, uma força cultural, né? Muito potente, muito interessante, muito marcante, tá bom? E quem é Conceição Evaristo? Ela é a Maria da Conceição Evaristo de Brito. Ela nasceu dia 29 de novembro de 1946 em Belo Horizonte, Minas Gerais. Ela foi a segunda de 9 irmãos, né? Numa realidade onde se tinha muitos filhos, hoje dificilmente a gente vai ver essa realidade, mas ali uma família grande. E teve uma infância muito difícil, né? Muitas bocas para alimentar, como ela fala tanto ali em suas obras, em suas escrevivências. Na infância e na adolescência, ela foi marcada pela miséria da extinta favela de Pindura. Ela trabalhou em muitas funções. Ela trabalhou como babá, como faxineira, enquanto cursava os estudos secundários, esperando, né, torcendo, aspirando pela carreira de professora, que era algo que ela sempre quis. E eu, como professora, me sinto muito privilegiada de ter aí uma colega de trabalho tão forte, tão potente, que hoje, né, eu faço parte do projeto AEL, Academia Estudantil de Letras. Quantos alunos estudam a Conceição Evaristo? Quantos ali na sala de leitura, que eu sou professora, orientadora de sala de leitura,
quantos livros interessantes ali, obras e textos, a Conceição Evaristo repertoria a nossa vida. E essa mulher maravilhosa, né? Ela se mudou em 1973 para o Rio de Janeiro, né? Porque ela tinha esse sonho de estudar, de se graduar em letras, o sonho dela de ser professora, né? E ela seguiu a carreira do magistério. Ela lecionou na rede pública até se aposentar em 2006. Ela fez uma carreira muito bonita, com projetos maravilhosos, ela fez a diferença na realidade estudantil. Sua estreia na literatura, ela aconteceu em 1990, e aí é um marco muito importante, muito interessante, que pode ser que em algum momento caia no vestibular e seria muito bonito que ali fosse colocado. Tudo é bonito na obra da Conceição Evaristo, vocês vão me ouvir nesses 3 dias que ficarem aqui comigo, no ao vivo, no momento da transmissão ser colocada ao vivo, depois gravado. Aliás, agradeço infinitamente que vocês possam compartilhar aqui, né, as nossas aulas e também assistir as outras aulas aqui no Banco de Literatura e Vestibular aqui da PUC São Paulo. Por que eu estou falando isso, pessoal? Porque ela iniciou com 6 de seus poemas no volume 13 da coletânea Cadernos Negros, que é uma coletânea, fica aí a dica. Eu sei que agora vocês estão, quem está no momento vestibular, é até difícil pensar em alguma coisa que não seja o vestibular. Mas a vida não é só de vestibular, então depois fica aí uma dica valiosa de fazer essa leitura dessa publicação literária periódica, que se chama Cadernos Negros. É muito sensível, é muito importante, é muito impactante e demais necessária essa literatura, tá? Que teve início em 1978, com o intuito que aí a vida da Conceição Evaristo de veicular a cultura e a produção de escrita afro-brasileira em prosa e em poesia. Ela iniciou aí o seu trabalho, né, com uma grande literária. Mas ela não parou aí, pessoal. Ela aí teve a sua jornada como professora, mas a Conceição Evaristo, ela titulou-se como mestre em literatura brasileira pela PUC-Rio em 1996, com a dissertação Literatura Negra, uma poética de nossa afro-brasilidade. E depois, como doutora em literatura comparada da UFF, defendendo em 2011 a sua tese maravilhosa, fica uma dica literária também, Poemas Malungos, Cânticos Irmãos, em que analisou o poema dos afro-brasileiros Ney Lopes e Edmilson de Almeida Pereira, e do angolano Agos. Aqui está aqui bem a parte que eu não estou conseguindo ler. Só um pouquinho que eu vou voltar aqui, pessoal. Agostinho Neto. Obra maravilhosa, obra necessária e muito interessante, como eu falei para vocês. Para ler, não só a Conceição Evaristo é interessante ler, Olhos da Água e outras poéticas. Aqui é a nossa maravilhosa Conceição Evaristo, e eu vou ler aqui a orelha desse maravilhoso livro que é o Olhos d'Água. Ela nasceu na favela do sul, né, na zona sul de Belo Horizonte. Teve que conciliar os estudos com o trabalho como empregada doméstica, até concluir o curso normal. Em 1971, aos 25 anos, mudou-se para o Rio de Janeiro, nesse sonho de ser professora. Na década de 80, entrou em contato com o grupo Quilomboge, estreou na literatura, como eu disse para vocês, com essa sede de Cadernos Negros, né? Ela, como mestre, tem muitas obras interessantes e relevantes, e suas obras, em especial, Ponciá Vivêncio, em 2003, abordam temas como discriminação racial, de gênero e de classe, tá? E ela tem obras traduzidas também para o inglês e publicada nos Estados Unidos. Nossa Conceição Evaristo é uma literatura muito engajada, muito importante. E como eu disse a vocês, vestibulandos,
Pensem ali, quando vocês estiverem no seu momento de prova, a Conceição Evaristo, nessa primeira aula que a gente fala sobre autor, é uma escritora que ela vive da sua arte, ela vive da sua literatura, ela vive do que ela escreve. Nós não conseguiríamos, de forma alguma, separar as duas coisas. Ela mostra, ela escancara uma realidade que muitas vezes, infelizmente, ficou ali esquecida dos nossos horizontes. A importância de se refletir, de dar voz, né? Voz todo mundo tem, possibilitar essa voz, né? Nos diferentes espaços, mostrando a miséria, mostrando a luta de mulheres que trabalham, que sustentam seus filhos. Algumas literaturas desse livro, dessas histórias, são tão emocionantes que em alguns momentos eu parei, me emocionei, voltei a ler, porque são realidades que muitas vezes a gente esquece que faz parte do nosso país. Né? Então é importante, é muito relevante que ela esteja no vestibular, que ela faça parte dos vestibulares, e é aquela leitura obrigatória para a vida. A gente pensa agora aqui no projeto de literatura e vestibular, a literatura obrigatória para o vestibular. Mas eu digo que a Conceição Evaristo é uma leitura obrigatória para a vida, tá? E aqui, encerrando essa primeira aula, eu espero vocês a semana que vem para mais um pouco aqui de Conceição Evaristo de Olhos d'Água. Eu despeço aqui com a quarta capa. Vi só lágrimas e lágrimas. Entretanto, ela sorria feliz. Mas eram tantas lágrimas que eu me perguntei se minha mãe tinha olhos ou rios cautelosos sobre a face. Prosa poética, olha que lindeza, né, gente? E só então compreendi. Minha mãe trazia serenamente em si águas correntezas. Por isso, prantos e prantos a enfeitar o seu rosto. A cor dos olhos de minha mãe, porque um spoiler aí, né, pessoal? Ela fica tentando lembrar qual era a cor dos olhos da mãe dela. E ela fala assim: a minha mãe, ela tinha olhos cor de olhos d'água, olhos de mãe Oxum, rios calmos, mas profundos e enganosos para quem contempla a vida apenas pela superfície. Sim, águas de mamãe Oxum. Só essa quarta capa já é de emocionar, dessa obra maravilhosa de Conceição Evaristo e dessa menina que luta de lembrar aí dos olhos de sua mãe, de lembrar de um pouquinho desse momento, desse movimento, de se refletir sobre a negritude, sobre a luta e resistência, sobre muito da violência que a gente não pode esquecer que ela existe no nosso país. Viva a Conceição Evaristo e até a próxima aula desse bloco de Olhos d'Água. Espero vocês até breve na próxima semana. Muito obrigada, pessoal. Boas leituras e até mais.